Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um WW. Espero que vocês gostem, está muito caprichado hoje. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou a Daniela da Avantare, e eu vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês do que é o WW, como é que funciona. Primeiro, o WW tem um foco grande em performance digital, né? Performance digital é mais do que gerar resultado, né? É uma filosofia, né, que o digital traz muito, da gente ter retorno do público, né, saber o que está acontecendo para agir, né, ter um processo de melhoria contínua, né? Ou seja, é um bate-volta com o público, com o usuário, né? Então, isso faz com que a gente consiga melhorar sempre, crescer, e, consequentemente, melhorar resultados, né, unindo inteligência e otimização. E o que é o WW? Né? Muita gente fala, nossa, o que é isso? Será que é UAU? O que significa WW? Né? WW, na verdade, significa Web Analytics Wednesday. Tá? Ele, claro, acontece sempre às quartas-feiras, a cada 2 meses. Né? Ele é sempre gratuito, aberto ao público. A gente sempre traz palestras relacionadas a esse tema, mas sempre passando por várias áreas do marketing digital. Muitas vezes a gente fala sobre performance em redes sociais, e-mail, mídia, enfim, passando por vários assuntos. Né? E ele sempre tem o objetivo grande de trocar experiências, ou seja, ele já foi feito no passado em mesa de bar, né? Então a gente tenta manter esse espírito de troca, né? Então, depois da palestra, a gente vai abrir não só para perguntas, mas para discussão mesmo com vocês, né? A gente não está aqui numa mesa de bar, mas a gente tenta manter um pouco desse espírito. E é sempre aberto à participação de todos. Então, a cada 2 meses a gente faz, com exceção do final do ano e carnaval, que às vezes a gente não faz porque não tem tanto público. Tá? A gente também tem a transmissão dele online, tá? Para quem está fora do Rio. E a gente tenta sempre, eu sou da Avantare, a gente trabalha com performance digital, a gente sempre tenta trazer conteúdo de alto valor, né? Principalmente aqui para o Rio, né? Que a gente sente uma necessidade grande de ter boas palestras, bons temas e de estar trocando com todo mundo. Tá? E vocês podem acessar também o nosso site para saber mais informações. Lá tem os vídeos de todos os eventos passados, da maioria dos eventos passados. A gente também tem alguns cursos gratuitos, e-books, né? E também um curso online de gestão de resultados digitais. Tá? E aí, bom, queria apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, que é o Ian. A gente já conhece o Ian já há bastante tempo, né? Ele trabalhou muito com a gente na Brasil Brokers, né, coordenando o marketing digital lá. E hoje ele está no Kinoplex, né, e ele veio trocar aqui um pouco da experiência dele, que é muito rica, né, trazer informações sobre como usar o Analytics, enfim. Espero que vocês gostem, a palestra tá bem legal. Então, Ian, vou passar a palavra para você, seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Dani. É uma honra estar aqui no WW. Falar de Analytics é sempre muito gostoso, né? Hoje, as empresas praticamente não vivem sem Analytics, né? E saber analisar as estatísticas de um website, né, de um aplicativo, de um blog, enfim, de qualquer ambiente digital, de uma rede social, é muito importante, né? Muito importante para, principalmente, profissional de comunicação e profissional de marketing, dar retorno para a empresa, pelo salário que está pagando para ele, né, pelas ações de marketing que ela está investindo também a verba dela. E no momento de crise a verba é sempre curta, né? Então a gente tem uma grande oportunidade no marketing digital hoje em dia. Bom, meu nome é Ian, eu sou coordenador de marketing digital do Kinoplex, conforme a Dani falou. Sou formado em jornalismo pela Estácio. Tenho certificado daqui da SPM de métricas digitais e também de Web Analytics e também de mídias digitais. E sou pós-graduando no MBA de Gestão de Marketing do IBMEC. Tenho experiência com internet já há alguns anos, eu trabalho há acho que mais de 10 anos com internet. No início, até coloquei em ordem para facilitar, como uma brincadeira, como um convite de um vizinho meu
para participar do site que ele criou, que era o ClickNight. Para quem não sabe, na época, o ClickNight era um daqueles sites que vão nos eventos, nas boates, e tira foto das pessoas para publicar. Aquilo era o início, acho que era 2003, se eu não me engano, era muito perto do boom da internet que aconteceu em 2000, e era o início das máquinas digitais. Então, eu lembro até hoje, quando eu vi a primeira máquina digital, eu fiquei que nem um ET olhando assim, falando, nossa, mas espera aí, tem uma tela aqui, eu consigo ver a foto, mas o que é isso, né? E aí eu fui chamado por eles, né? Tive o grande prazer de trabalhar com eles no ClickNight, fazendo a reportagem, né? Fazendo fotografia, na época das matinês, eu era muito novo ainda, né? E eu ia para as matinês tirar foto, mas era ótimo, foi assim uma brincadeira, mas uma brincadeira que me introduziu, né, no meio da internet, e que sou muito grato ao Daniel. O Daniel hoje é desenvolvedor da Oi, né, já tem, na verdade, mais de 10 anos. É um dos caras, enfim, muito adorados lá dentro. É um cara super conceituado. Hoje o site não existe mais, né? Se alguém tentar procurar, não vai conseguir. Ele tinha outros sócios também, mas eu, enfim, sempre tive a honra de trabalhar nesse site. Tempos depois, eu me formei em jornalismo, né? Ainda como estagiário, comecei a trabalhar para aquele surfista, o Rico de Souza, né? O Aloha. Ele tem um portal na internet que é o Rico de Surf. O Rico Surf, hoje, ele é o maior portal especializado em surf do Rio de Janeiro e o segundo maior do Brasil. Então, na época que eu comecei a trabalhar lá, ainda como estagiário de jornalismo, eu pude ver e contribuir para o crescimento desse website. E foi nesse website, foi nessa empresa onde eu comecei a conhecer o marketing digital, onde eu comecei a ter as minhas primeiras oportunidades e experiências com marketing digital. Foi muito bacana. Apesar de eu ter sido um funcionário de jornalismo, né, eu comecei como estagiário de jornalismo, passei para assistente, analista, subeditor, cheguei ao cargo de editor-chefe, né, de jornalismo, de conteúdo, mas como era uma empresa de médio porte e que não tinha um setor comercial sólido, todos os funcionários daquela empresa ajudavam a comercializar também aquele website. Então, o web designer, ele comercializava, né? O cara que faz o boletim das ondas, todo dia tira foto lá com a câmera, ele comercializava, né? Os jornalistas também comercializavam, né? Por que não? E foi aí que eu comecei a descobrir um pouco de métricas digitais, um pouco de web analytics. Aquele mundo foi entrando na minha cabeça, foi me conquistando, e aos poucos eu comecei a comercializar aquele site também, ao ponto de chegar num momento em que eu estava trazendo alguns clientes importantes para dentro da empresa para fazerem campanhas, né, campanhas que eram de banners no site, chamadas nas redes sociais, matéria patrocinada, esse tipo de coisa, e a gente montava essas propostas com o Media Kit, com os dados do site, para essas empresas, para elas entrarem dentro do site como anunciantes. Aquilo foi me conquistando, conforme eu falei, e chegou um momento que eu falei, nossa, eu consigo trabalhar com isso, é uma coisa muito prazerosa, né? Trabalhar com dados do website, conseguir mostrar o retorno, conseguir mostrar para um cliente, para uma empresa patrocinadora do site, qual é o retorno que ela estava tendo e investir o dinheiro dela ali. Viajei, fui para a Austrália, fiz um intercâmbio de 1 ano e meio, quase não voltei, mas voltei para ficar com a minha família, para terminar os meus estudos. E pouco tempo depois eu fui trabalhar na Solon Consultoria, que é uma consultoria de recursos humanos. Então eu prestei uma consultoria em marketing digital para uma consultoria de recursos humanos. Foi muito bacana, foi uma experiência ótima também. Eu já comecei, desde o Rico Surf, a evoluir, né, a trabalhar o meu lado ferramental do marketing digital, né, de estar conhecendo as ferramentas, de estar estudando elas e de estar fuçando elas mesmo para entender. Então, quando eu cheguei na Solon, eu já conhecia bastante ferramentas e eu pude contribuir bastante com o processo de busca de candidatos. Na empresa tinham muitas recrutadoras e elas, né, muito competentes, sempre tiveram um processo para procurar candidatos, né, que consistia em, basicamente, anunciar uma vaga, esperar os currículos chegarem e trabalhar as pessoas que estão chegando. Eu mostrei algumas ferramentas, né, dentro do Facebook, que são habilitadas somente quando você coloca o idioma do Facebook em inglês,
e também no LinkedIn, para que elas pudessem procurar serem mais ativas, né, para que elas pudessem procurar esses candidatos e não esperar que os currículos chegassem. Deu um resultado bem bacana, elas começaram a, enfim, conseguir chamar funcionários para dentro da empresa com base nas empresas onde eles já tinham passado. Era o início, né, o LinkedIn não era tão popularizado também, e aquilo foi uma ferramenta muito importante para essa empresa naquele momento. Tempos depois, eu fui para a agência Pilotim Mobile, que fica na Venezuela, aqui na Praça Mauá, Mobile Internet, do Daniel Maia. Tive o prazer de trabalhar lá, trabalhei pouco tempo, na verdade, mas foi uma experiência super enriquecedora. Pude estar trabalhando numa empresa que desenvolve websites, desenvolve aplicativos, que faz toda a gestão de mídias digitais, né, de marketing digital, e foi muito enriquecedor também. Mas fiquei pouco tempo porque eu tive a grande oportunidade de trabalhar na Brasil Brokers, que é o segundo maior grupo imobiliário do país e que tem, enfim, uma história também, uma empresa que fez 10 anos esse ano, e é uma empresa que tem uma preocupação com o marketing digital muito grande, né? Uma empresa que depende do marketing digital para gerar negócios, porque na Brasil Brokers, ou como qualquer outra imobiliária, ou como qualquer outra empresa, eles precisam gerar leads, né? Leads esses que vão evoluir para negociações, né? Tratativas com os corretores e, eventualmente, vendas, né? E a gente está falando de um ticket médio muito alto, né? Imóveis aí entre 200 e 500 mil. Na verdade, o ticket médio deles era 400 mil, mas vendiam, enfim, mansões de 2 milhões, 3, 10 milhões, shopping centers, hotéis, prédios. E foi muito enriquecedor, porque é uma empresa que teve sempre um budget de marketing digital muito grande e eles puderam sempre canalizar os investimentos deles para diversas, né, fontes de tráfego do site, canais, e foi muito bacana, foi uma experiência ótima. Na verdade, eu saí de lá há pouco tempo, eu fiquei durante 2 anos e meio trabalhando lá, tive a oportunidade de reestruturar processos, reestruturar equipes, reestruturar fornecedores e reestruturar o modelo de análise, né, digital como um todo, né. Pude ter uma grande oportunidade de trabalhar lá e foi um trabalho bem bacana que eu realizei. E sou novo na casa no Kinoplex, né, os cinemas Kinoplex. Estou há alguns meses lá e vem sendo bem legal a experiência, né, um mercado totalmente diferente do mercado que eu estava. O mercado de cinema é muito legal, assim, ele conquista a mesma pessoa. Tem 2 amigos meus que trabalham comigo que estão aqui entre vocês também, que é o Caio e o Matheus. E, bom, e é isso. Acho que a apresentação já foi, né? Bom, gente, o que eu gosto de fazer em marketing digital, na verdade, é tudo. Eu gosto de entender as novas ferramentas, eu gosto de entender as novas práticas, as melhores práticas. Mas, dentre as coisas do marketing digital que você pode trabalhar, as que eu mais gosto, as que eu mais tenho experiência e prazer de trabalhar são essas, né, listadas. SEM, que é Search Engine Marketing, ou seja, marketing para as ferramentas de busca, né, como Google, Yahoo, Bing, esse tipo de ferramenta, que são os links patrocinados, né, em outras palavras, conforme a gente chama aqui. Também trabalhei e trabalho até hoje com SEO, que é Search Engine Optimization, né, otimizar, né, o seu site para as ferramentas de busca também, conforme eu falei, Google, Bing, Yahoo, entre outras. E, basicamente, deixar o seu site ótimo nessas ferramentas, né? Daí vem essa palavra otimização, né? Vem de ótimo, né? Muita gente não sabe disso, mas é uma coisa super simples e básica, né? E Business Intelligence, que são os dados, né? Hoje a gente vive na era do Big Data, a era em que os dados estão comandando assim, as empresas. Ter dados sobre o seu cliente, sobre as suas vendas, sobre o mercado, sobre o market share, são informações vitais para qualquer negócio. E no nosso mercado, né, no nosso ambiente de marketing digital, é importantíssimo. O marketing digital está muito introduzido dentro de Business Intelligence, principalmente nos dias de hoje. CRM, né, devia estar aqui embaixo de todos, porque é a base de tudo. CRM hoje, Customer Relationship Management, né, gerenciamento de relação com os seus clientes, né, o gestor de relacionamento com clientes. É uma ferramenta básica para qualquer empresa também, que você precisa estar sempre fazendo a gestão, entender o seu cliente
e mapear as informações, as dimensões do seu negócio, né? Se você tem um e-commerce, você tem que ter análises ali por produto, você tem que ter análises por receita, por transação, por um monte de coisa, né? Se você tiver uma imobiliária, você tem que saber a faixa de preço dos imóveis. Se você tiver num cinema, você tem que saber quais são os valores dos ingressos, tipos de sessão, de sala, né? Então, CRM hoje é importante para qualquer um. Eu tenho o prazer de trabalhar hoje com Microsoft Dynamics, Salesforce, algumas das principais ferramentas. User Experience, né? UX, usabilidade, é cada vez mais popular, né? Hoje, cada vez mais as empresas estão entendendo que ter um site, um aplicativo, né, não é uma questão estética, né? Ah, meu site tem que ser bonito, tem que ter aquela cor, meu site tem que ser assim, tem que ser assado. Não, teu site tem que performar, né? Você tem que mapear muito bem os teus objetivos para você saber como você vai alcançar cada um desses objetivos, quais são os indicadores e quais são as métricas que vão estar te auxiliando nesses indicadores. Então, usabilidade hoje está presente cada vez mais e só vai crescer isso aí. E saber Digital Analytics, Web Analytics, saber Big Data, né, saber ler dados digitais, influencia totalmente na usabilidade que você vai proporcionar ao seu cliente dentro de um site, dentro de um aplicativo. Então, é muito importante também. E-mail marketing hoje, cada vez mais ferramentas aí de automação, ferramentas bacanas. Hoje temos até a presença da Juliana, que trabalha na Dinamize, uma empresa consolidada de e-mail marketing. Social media, né? Não precisa falar, redes sociais, eu acho que hoje é o básico do marketing digital. E inbound marketing, né? Um marketing de atração, né? Chamar as pessoas para o seu site, para o seu ambiente digital, com conteúdo, com automação, com tecnologia. Então, essas são as coisas que eu mais gosto de fazer dentro do marketing digital hoje. Eu não sou o papa, não, tem muita gente melhor que eu dentro desse mercado, tem muita gente que sabe muita coisa que eu não sei, mas eu sou um cara que procura estar sempre atualizado, né? Marketing digital hoje é muito isso, né? O que você sabe hoje, amanhã já pode estar totalmente não válido, já pode ter uma nova ferramenta, um novo relatório. Então, acho que o maior desafio do profissional de marketing digital hoje não é saber todas as ferramentas, mas é tentar o tempo todo se atualizar. Porque, enfim, você está navegando no Facebook Ads, criando uma campanha, e você vê um botão novo, um formato de anúncio novo. Você é impactado por um teste AB. Você começa a ser impactado por coisas que estão o tempo todo mudando, né, em constante mudança. Então, acho que o papel hoje do profissional de marketing digital é mais ou menos esse, é sentar numa cadeira, ficar com o computador, se possível nas empresas que investem nisso, com monitores, com todos os dados sendo exibidos em tempo reais, com as APIs das ferramentas, mostrando dashboards, né, painéis com seus indicadores, e você conseguindo ver a participação da sua empresa e da sua campanha, você conseguindo ver o período em que ela está bombando, digamos assim, ou não. Isso é muito importante. Então, para a gente falar de Analytics, eu começo pela própria palavra, né? Analytics vem de onde isso? Analytics vem, na verdade, de Analyze Statistics, que é analisar estatísticas, né? Você não precisa necessariamente ser um matemático, um estatístico, para poder analisar as estatísticas do seu site, do seu blog, né? E mas por que isso é tão importante? Porque saber medir é importante, né? Conforme a gente falou, hoje, em qualquer empresa, os profissionais que sabem medir retorno, né? Quais são os canais, as fontes de tráfego que estão mais gerando leads, tráfego, vendas, é muito importante, né? Então, cada vez mais o profissional que sabe medir algo no ambiente digital é valorizado. E você, conforme eu falei, pode medir diversas coisas, né? Tem coisas que não estão aqui, mas você pode medir o seu blog, você pode medir muito bem o site da empresa que você trabalha, se você é empreendedor, o seu site. Você pode medir o aplicativo, né? Você pode medir o seu canal no YouTube. Você pode medir a sua rede social, que não necessariamente é, por exemplo, Google Analytics, mas você tem lá no Facebook o Facebook Analytics, você tem em qualquer rede social hoje indicadores, métricas específicas daquela rede social que vão estar te auxiliando, né, em você saber se você está no caminho certo, se você está no caminho errado. E isso tudo para quê, gente? Para você ampliar, melhorar e estar cada vez mais presente no mundo digital. Presença digital hoje é uma palavra que vem sendo muito falada,
As empresas estão vendo que presença digital hoje é tudo, né? E isso tudo vai gerar o que para a sua empresa? Vai gerar reconhecimento, vai gerar negócios, vai gerar receita e vai gerar lucro, né? Se você fizer um bom trabalho, se você correr atrás das ferramentas e fizer tudo certo. E no momento de crise como nós estamos vivendo, gente, as empresas estão cada vez mais saindo das mídias tradicionais, como rádio, como TV, como jornal, como revista. Estão buscando novas mídias, mídias que sejam mais baratas, mídias que sejam mais incluídas no ambiente digital, mídias que te tragam mais visibilidade, mídias que sejam mais mensuráveis, né? E mídias que, se tudo der certo, deem um ROI positivo. Então, essa foto é bem bacana, né? Dentro de uma crise tem uma oportunidade, né? A gente está dizendo aqui que o mercado precisa de você. A gente está dizendo que, na verdade, no momento em que todo mundo está com menos dinheiro e o dinheiro é mais suado, é mais sofrido, é mais importante, investir no digital se torna algo muito bom, porque investir no digital você consegue ter o retorno, você consegue medir aquilo e, muitas das vezes, você consegue investir ali simplesmente porque você consegue medir. Né? Tem ações offline que as empresas hoje gastam rios de dinheiro e não conseguem ter o retorno na ponta do lápis, se aquilo está sendo bom, se aquilo está sendo ruim. E a era do achismo acabou. Né? A gente está vivendo a era cada vez mais dos dados, né? O Big Data, conforme eu falei. Então, se você hoje é um peixe que está nadando num aquário pequeno, você pode pular para um grande. Porque a qualquer momento uma empresa pode te chamar para trabalhar lá. Inclusive, um movimento que tem sido feito muito é o movimento das empresas estarem contratando pessoas que trabalham em agências. Então, hoje, se você trabalha numa agência, por exemplo, tem muitas empresas que estão procurando você, que já tem experiência prática do dia a dia, que já trabalhou diversos clientes. É um movimento que está acontecendo muito. E o mercado precisa de você, conforme eu falei. Essa matéria não é nova, é uma matéria, na verdade, de maio de 2016. Isso, maio de 2016, mas é uma matéria que mostra que, por exemplo, analista de marketing digital, segundo a Exame, naquele período eram uma das 10 profissões que estavam driblando a crise no Brasil. Ou seja, casa com tudo que eu falei. Se os investimentos estão sendo cada vez mais sofridos, o marketing digital ele é mais mensurável e o profissional de marketing digital ele é mais procurado. E que tipo de skills o profissional de marketing digital precisa para atuar nesse mercado? Ele precisa... Só um minuto. Ele precisa cada vez mais saber de marketing, afinal de contas, marketing digital não deixou de ser marketing ainda e vai ser marketing ainda para sempre. Ele precisa saber alguns skills de publicidade, ele tem que saber como anunciar, né, como dar visibilidade à empresa dele, como publicar aquilo, como dar uma comunicação que todos entendam. Né. Ele precisa saber também um pouco de HTML, de linguagens de programação, não tão a fundo, mas o básico talvez seja muito importante, né, e a gente vai ver isso mais à frente. Precisa saber também um pouco de tecnologias, né? O marketing digital está cada vez mais se tornando tecnologias para marketing. Muitas empresas hoje estão gastando mais dinheiro nos departamentos de marketing com tecnologia do que os próprios departamentos de tecnologia, de TI. Então, são essas tecnologias que chegam para o marketing, cada vez mais presentes, cada vez mais procuradas e cada vez mais vitais para a sobrevivência das empresas. Web design também, as pessoas precisam saber noções básicas, né, do que cor cai bem, do que cai bem, para fazer um anúncio, para editar e fazer a gestão do seu site, enfim, para diversas outras coisas. Matemática, você precisa saber um pouco, né, para você poder mexer, para você poder trabalhar com indicadores, com métricas, você vai precisar naturalmente saber um pouquinho de matemática. Ah, o Ian está falando que eu preciso ser matemático. Não. Trabalhar com marketing digital, você não precisa ser um matemático, um estatístico, mas você precisa saber alguns conceitos básicos que vão te ajudar a medir as coisas, né? Porque, afinal de contas, o trabalho de marketing e o trabalho de marketing digital, principalmente, é saber medir. Então, sempre antes de você fazer alguma coisa para um cliente, para uma empresa que você trabalha, o ideal é você mostrar o antes e o depois. E você mostrando o antes e o depois, as pessoas vão ver valor no seu trabalho. Novas mídias, cada vez mais, conforme eu falei, cada dia surge uma mídia nova, cada dia surge uma nova plataforma, um novo site.
Então, estar antenado com isso também é vital, porque quem acaba saindo na frente acaba se dando melhor, acaba se dando bem. E curiosidade, que eu considero, entre todas essas, a mais importante, né? Eu aprendi muito, eu acho que talvez pelo meu faro de ser jornalista, mas aprendi muito com a minha curiosidade. Mas que tipo de curiosidade é essa? Curiosidade de investigar, de saber, né? Bom, tal ferramenta está no mercado, tal ferramenta é importante. Por que não abrir aquela ferramenta, né, aquele site, onde você faz um login e uma senha, mas nada mais é do que uma ferramenta, né? Você acopla aquela ferramenta ao teu site, né, e começa a trabalhar. Então, nada mais, nada menos do que curiosidade para você conseguir seguir adiante, né? A curiosidade hoje leva as pessoas, né, em diversos lugares, a Roma até. Por isso, gente, a minha dica para todos os profissionais de marketing, para todos os empreendedores que precisem do ambiente digital para o seu negócio, procure estudar sobre o Google Analytics, né? A gente está falando aqui de uma das ferramentas mais utilizadas por profissionais de marketing digital. A gente está falando de uma ferramenta vital. A gente está falando de uma ferramenta que hoje emprega pessoas no mercado. Se você mostrar que você é certificado, se você mostrar que você tem os skills que você conhece, que você sabe mexer na ferramenta, né? E é isso que eu estou falando aqui nesse slide, né? Certifique-se. Esse GAIQ significa Google Analytics Individual Qualification, ou seja, qualificação individual do Google Analytics. E como é que eu tiro essa qualificação? Bom, você vai entrar nesse site aqui, Google Partners, de parceiros do Google, e você vai começar a ler o material de estudo. Atualmente, existem até mais certificações que foram colocadas, né, que foram recentemente colocadas aqui para o estudo. Você tem hoje, inclusive, certificações do AdWords, né, que é a ferramenta do Google para anúncios de links patrocinados, entre outros. E você tem também sites para dispositivos móveis, inclusive esse novo que é vendas de soluções digitais. Ele é bem recente, eu estou bem curioso para saber dele. Mas ela é uma prova, gente. O que tem dentro dessa prova? Eu vou atrapalhar um pouco aqui o slide, mas você tem 2 módulos, 2 apostilas, que são material para você estudar dentro da própria orientação do Google. Ou seja, você está dizendo que para você poder passar nesse exame, que tem que fazer 90 minutos, 70 perguntas e 80% de aprovação, você vai estudar pelo próprio material que o Google está te sugerindo. Eu não estou falando que para você tirar um certificado de Google Analytics, você tem que fazer um curso, você tem que gastar dinheiro, você tem que gastar tempo. Tempo você tem que gastar, de qualquer forma, não tem jeito. Mas eu estou te dizendo que se você entrar nesse site e começar a estudar, você vai conseguir fazer. Você vai conseguir passar. Eu, por exemplo, a minha experiência é na insistência. Eu tirei o meu certificado já há 2 anos, 3 anos atrás, inclusive há pouco tempo eu renovei, que esses certificados são válidos durante 2 anos. Mas eu tirei dessa forma, fazendo a prova, estudando o material, e na minha época eu fiz assim, durante, eu acho que uns 2 meses até passar. Por que 2 meses? Porque qualquer uma dessas provas do Google, hoje, você tem que fazer ela, caso você reprove, você tem 7 dias para poder fazer novamente. Então, fez a prova, reprovou, daqui a 7 dias você tenta de novo. E fazendo a prova, você estuda, porque você começa a ver quais são as perguntas da prova, quais são as pegadinhas, o que o Google está querendo ali. Muitas das vezes você vê que ele coloca algumas perguntas assim, que tem diversas alternativas e a última delas é todas acima. Muitas perguntas são a resposta todas acima. Por quê? Porque ele quer que você estude através da prova, que você entenda que todas aquelas funcionalidades fazem parte da ferramenta. Então, é bacana, é vital, eu recomendo muito, sou suspeito para falar. E essa é a minha certificação. Ela é bacana, gente, porque hoje você consegue colocar, por exemplo, essa certificação no seu perfil do LinkedIn. Né, ter uma certificação de Google Analytics lá atrelada ao seu LinkedIn é importantíssimo. Você vai conseguir mostrar que você é capaz de operar a ferramenta, de utilizar a ferramenta, e os recrutadores, né, headhunters ou qualquer pessoa de empresa de RH ou de uma empresa vai ver que você é certificado. Inclusive, eles hoje já buscam os profissionais com base nesse certificado. Conheço muita empresa e muita empresa de RH que, na hora de pesquisar um profissional de marketing digital, já procura para ver quem tem o Google Analytics Individual Qualification. Então, ter essa certificação é não só boa
para você se colocar no mercado, do tipo, os recrutadores vão atrás de você, mas também para a empresa que vai te contratar ter você, né? Principalmente se for uma agência. Hoje, as agências elas conseguem dizer ao Google e às pessoas que procuram essas agências no Google que elas possuem profissionais certificados. Então, hoje, se você tem um certificado, eu não digo que você está empregado, porque eu não sou Deus para garantir nada. Mas eu garanto para você, de alguma forma, que você vai ter uma certa vantagem. Porque hoje, uma agência, quando ela contrata um profissional que tem uma certificação, seja do Analytics, do AdWords ou de todas as outras, ela consegue dizer para o mercado que ela tem um profissional que é certificado. E muitos clientes hoje já buscam as agências com base na quantidade de profissionais certificados que existem lá dentro. Então, ter essa certificação é vital. E esse aqui é o site do Google Partners, onde ele tem uma ajuda. Na verdade, essa ajuda é a ajuda do AdWords. Para quem não conhece as ajudas do Google, gente, aqui já começam algumas das minhas dicas. Leiam elas, porque tudo que você precisa saber está na ajuda do Google, né? Você tem a ajuda do Google AdWords, a ajuda do Google Partners, a ajuda de todas as ferramentas do Google. E elas são muito legais, elas são muito interativas. E esse aqui era o selo, né? Que selo é esse aqui? É um selo de parceira, né, de empresa certificada pelo Google e parceira do Google. Você tem a parceira e a parceira premium. Então, hoje, a empresa que as agências que cumprem os pré-requisitos do Google para tirar esses selos, elas colocam porque elas ganham muito mais visibilidade e clientes procuram agências que tenham esse selo. Se você trabalha numa empresa, se você é profissional de marketing digital, ou se você é um empreendedor e está em busca de uma agência para você, procure uma agência que possui um desses selos. Né? Isso é muito importante. E esse site aqui é justamente o site que eu falei, onde o cliente, que ainda é o Google Partners, tá, gente? Só que é uma interface um pouco diferente, para o cliente que está justamente querendo procurar uma empresa para trabalhar para ele. Ou seja, hoje, se eu quero uma empresa que saiba sobre publicidade online, eu posso muito bem entrar no Google Partners, clicar aqui, ou pesquisar aqui, colocar uma agência de publicidade online no Rio de Janeiro. Ele me mostra a lista das agências que mais possuem profissionais certificados no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade que você escolher. Então, esse site é muito bacana e ele mostra um pouco disso que eu falei. Ser certificado faz você estar dentro de uma agência que vai estar dentro desse site. Bom, gente, falando agora mais prático, de monitoramento, basicamente, para todo monitoramento que você vai fazer, antes você precisa fazer um tagueamento. Mas o que é um tagueamento? Um tagueamento, como o nome fala, né, é uma tag, né? Você inserir uma tag. Né? Mas o que é uma tag? Né? Bom, fazendo um parênteses aqui para a gente entender o que é uma tag e o que é um tagueamento, eu vou fazer uma breve explicação aqui, que vai clarear a ideia de algumas pessoas que talvez não conheçam. Navegadores que hoje nós navegamos na internet, entramos nos sites, o que eles fazem? Navegadores leem códigos. Já aproveito para fazer um jabá aqui dos cinemas Kinoplex, esse é o site. Esse é o nosso site, tá, gente? Então, se você pegar o site do Kinoplex, ou qualquer outro site, clicar com o seu botão direito do mouse e clicar nesse botãozinho aqui, ó, exibir o código-fonte da página, ele vai exibir o que tem por trás desse site que você não está vendo, que é exatamente uma lista de códigos enorme. O que essa lista de códigos está dizendo? Essa lista de códigos está dizendo que aquela textura laranja, que aquele super banner, que aquela logotipo, elas têm que ficar localizadas tantos pixels para a esquerda, tantos pixels para a direita, para cima, para baixo. A fonte vai ser tal fonte, vai ser tal tamanho, vai ser tal cor. Então, dentro daquele código, você tem toda a especificação do que você está vendo na frente, no front-end. E por que eu falei tudo isso? Porque é dentro desse código que você vai fazer o tagueamento, para você conseguir fazer o seu monitoramento. Como é que é isso? Aqui tem um exemplo de uma tag, por exemplo, que é a tag do Google Analytics. E também a tag de outra ferramenta do Google, que é o Google Tag Manager. Nesses casos aqui,
as ferramentas foram inseridas diretamente no código-fonte desse site. Então, fazer um tagueamento nada mais é do que você inserir uma tag no meio desse monte de tag, né? Tag é um código. Então, conforme eu falei, entre essa parte verde aqui e essa parte aqui, que é o início da tag do Google Analytics e o fim dela, você tem toda a especificação aqui de qual é o código da conta do Google Analytics. E, particularmente, essa partezinha aqui é o ID da sua conta, né? Se você hoje, por exemplo, tem um blog no WordPress, talvez não, certamente essa implementação de uma tag do Google Analytics vai ser muito simples, porque você não precisa necessariamente entrar dentro do código-fonte do seu site, do seu blog, e inserir toda essa quantidade de códigos. Basta você saber qual é o ID da sua conta do Google Analytics, ou seja, no momento em que você entrou na ferramenta, criou uma conta, e gerou lá uma nova conta do Google Analytics, uma propriedade, uma vista de propriedade, ele te dá um código desse aqui, que é um ID, um identificador. E nessas ferramentas que já são integradas com o Google Analytics, basta você colocar o código. Você não precisa colocar toda aquela tag em todas as páginas, né? Aliás, mesmo você quando coloca uma tag dessa grande por inteira, você não precisa botar em cada uma das páginas do seu site. Geralmente, a maior parte dos sites hoje já possuem cabeçalho e rodapé, né, que é o header e o footer. Esse aqui, por exemplo, é o cabeçalho do site Knowplex. Ele vem daqui até aqui. Então, se todas as páginas do meu site são exibidas com o mesmo cabeçalho ou com o mesmo footer, né, com o mesmo header ou footer, eu posso simplesmente colocar essa tag aqui e ela vai conseguir contabilizar todas as páginas que tiverem sido exibidas no meu site. Com isso, facilita muito. Agora, do mesmo jeito que você pode colocar, antes de eu falar disso, essa aqui é a interface do Google Analytics, para quem não conhece. Essa daqui é a parte de configuração do Google Analytics. Quando você clica nesse botão aqui, você entra nessa interface, onde você consegue fazer as configurações da ferramenta. E esse aqui é o código de acompanhamento da sua conta, né? E esse aqui, conforme eu falei, é o ID do acompanhamento. Então, você pega daqui o seu código para colocar dentro do seu site. Se você tiver acesso ao código-fonte do seu site, ao FTP, né, a ferramenta onde você envia os arquivos para o servidor, você pode muito bem pegar esse código, pegar a sua página do header, né, do cabeçalho do seu site, editar ela num programa de edição de HTML, e você não precisa ser super expert para fazer isso. Aqui, inclusive, ele tem todas as diretrizes de como você vai fazer essa implementação, você pode se informar mais, e lá você vai colocar aquela tag. Ou você pode, né, fazer dessa forma aqui, que é a mais recomendada e que é a forma que as empresas hoje fazem. Bom, o que é essa ferramenta aqui que eu estou mostrando? É o Google Tag Manager. Essa talvez seja uma das principais ferramentas do Google para qualquer site. Essa ferramenta aqui, ela permite você acoplar ao seu site, integrar ao seu site diversas outras tags de diversas outras ferramentas, que sejam ferramentas, enfim, de monitoramento, ferramentas de usabilidade, ferramentas de mídia, né, de compra de mídia. Então, você tem diversas, né? Aqui, por exemplo, essa é uma interface do próprio Google Tag Manager. Você tem diversas opções de tags aqui. Tem a própria tag do Google Analytics para você subir, que é de monitoramento. Assim também como a tag do Google AdWords, onde você pode fazer a compra de mídia. Você também tem a tag aqui do Criteo, que, para quem não sabe, é a segunda maior rede de display do mundo, fica atrás da GDN do Google. Você também tem uma outra ferramenta de monitoramento, assim como o Google, que é a Comscore, que é da IBM. Então, para cada tipo de ferramenta que você coloca, seja ela de monitoramento, de mídia ou de usabilidade, que é o caso do Crazy Egg, você pode colocar essas ferramentas, você pode integrar essas ferramentas ao seu site através dessa ferramenta, que eu costumo chamar de ferramenta mãe. Porque para qualquer ferramenta que você vai integrar ao seu site, você vai usar ela. E o que é ela, né? A gente chama de Google Tag Manager. O que tem dentro do Google Tag Manager? Tem um container. Aí fica essa foto do container aqui.
igualzinho um container normal. Qual é a ideologia por trás disso aqui? É você conseguir colocar uma tag mãe dentro do seu site, de forma que você não vai precisar, para cada vez que você quiser colocar uma tag dessas, entrar no código-fonte do seu site, botar uma por uma, não. Se você tiver o Google Tag Manager, basta você usar essa ferramenta para colocar todas as outras tags dentro do container. E se o container já estiver dentro do seu site, simples, você coloca as tags dentro do container, elas entram automaticamente no seu site. Você não precisa editar o código-fonte, e com isso você ganha o quê? Você ganha autonomia no seu site. Principalmente se você trabalha numa empresa onde tem um TI que é muito engessado, e isso não é difícil de acontecer conforme a gente sabe, você passa a poder fazer diversas coisas no seu site sem depender de um fornecedor de desenvolvimento, sem depender do seu TI, né, sem depender de você saber sobre linguagem de programação no modo mais avançado. E, conforme eu falei, você pode colocar lá dentro tags de mídias, tags de ferramentas de monitoramento e tags de ferramentas de usabilidade. Bom, essa foto, né, dados. Bom, gente, dados hoje são tudos, né? Eu tive um chefe há pouco tempo atrás que era meio brincalhão e fazia umas brincadeiras de mau gosto. Ele sabia, né, obviamente, que eu trabalhava com o Google Analytics e brincava para mim e falava toda hora, você tem dado hoje? E eu ficava meio puto, né? Mas, brincadeiras à parte, gente, ter dados é vital. E aí, o que são as duas principais coisas que existem dentro do Google Analytics? Você tem dimensão e você tem métrica. Mas o que é dimensão e o que é métrica? Dimensão segmentam dados. Métricas medem os dados. Então, se eu quiser, por exemplo, eu coloquei uma pequena lista aqui como exemplo de umas métricas e de umas dimensões bem simples, mas você pode ter coisas bem mais avançadas. Exemplos de dimensões. Quais são as páginas do meu site? Quais são as origens, né, as fontes de tráfego, né, as mídias do meu site? Qual é a cidade, o estado ou o país que está trazendo algum tipo de retorno para o meu site? Qual é a hora, o dia ou o mês que está trazendo ou que está gerando mais resultados para o meu site? Qual é o dispositivo móvel, o navegador, a resolução que está trazendo mais resultado para o meu site? Tudo isso são dimensões. E métricas são, conforme eu falei, o que ajuda a gente a medir os dados. Ou seja, sessões, que é uma métrica que há uns anos atrás o Google Analytics chamava de visitas. Visitas, usuários, e aqui, por último, algumas métricas de mídia, né? Hoje, quando você compra uma mídia online, você quer duas coisas, somente. Você quer maior nível de visibilidade possível, no menor custo possível. Então, para você conseguir medir a eficiência daquela mídia, todas as mídias online hoje já são compradas nesses formatos de compra de mídia. E essas métricas, elas medem esses formatos. CPM, para quem não sabe, significa custo por mil visualizações, né, 1000 impressões. Então, por exemplo, se você vai comprar um banner num determinado site, você não consegue comprar 5, 10 impressões, visualizações daquele banner. Não. Geralmente, o mínimo comercializado são 1000 visualizações, 1000 impressões. Por isso vem essa métrica de CPM, custo por 1000. Mas você também pode comprar aquela mídia com base nos cliques, né? Como o Google AdWords, por exemplo. No AdWords, você não paga pelo que as pessoas veem o seu link patrocinado. Você paga para quem clica no seu link patrocinado. Daí vem o custo por clique. E você também tem custo por aquisição, que é uma determinada aquisição que alguém faz no seu site. Você compra uma mídia já sabendo que ela vai dar algum tipo de retorno para o seu site. Então, você pode ter um custo por aquisição, que é um cadastro no seu site, que é uma conversa por chat online, que é a pesquisa de um produto. E você consegue medir, através daquela mídia, qual é a mídia que está trazendo um menor custo por aquisição, né? Um menor custo por lead, né? Então, com base nisso tudo que eu falei, o que eu devo medir? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer no momento que você vai medir a sua plataforma é começar a fazer perguntas. Que perguntas eu quero resolver com os meus dados? Eu quero resolver quantas visitas meu site possui por mês?
Quais são os principais tipos de artigos, autores que são lidos? De onde vêm os meus internautas? Quantos cadastros são feitos por semana? Quantas compras foram realizadas no meu e-commerce? Qual é a importância, qual é a influência das minhas redes sociais dentro do meu site? Qual é o retorno dos meus disparos de e-mail marketing? Essas são, por exemplo, algumas das poucas perguntas, entre milhares, que você pode responder com ferramentas de monitoramento como o Google Analytics. E mexer, fazer a gestão dessas ferramentas, utilizar essas ferramentas, significa hoje ter uma tomada de decisão mais rápida. Você não depende necessariamente de uma agência criar um relatório, mandar para você analisar, chegar à conclusão e mandar algo ser feito. Não, ou fazer algo. Né? Não, você consegue ter a gestão desses dados hoje com você, de modo rápido, fácil e prático. Né? Hoje, nós temos análises das principais ferramentas de marketing digital na palma da mão. E quando eu falo que a gente tem na palma da mão, eu falo sério. Hoje, por exemplo, você tem o Google Analytics, que é um aplicativo que você pode baixar no seu celular. Você tem o Google Ads, que também tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular. E você tem, por exemplo, o Facebook Ads, que você também pode baixar no seu celular. Então, eu estou falando para você que você consegue fazer a gestão das suas campanhas digitais, dessas principais mídias, e também do seu site como um todo, né, das métricas, indicadores do seu site como um todo, na palma da sua mão. Então, você consegue, durante uma reunião, tirar o celular, consultar um dado e ter uma tomada de decisão muito mais rápida. Isso aqui é recente, assim, não é antigo. Né, esses aplicativos todos, eu acho que tem menos de 1 ano e meio, talvez. Pouca gente ainda conhece, pouca gente ainda usa, muita gente só usa ainda as ferramentas na web, no desktop, mas hoje usar elas no seu celular fazem você ganhar uma escala, tempo, e tempo é dinheiro, muito grande, gente. Então, gente, para poder falar agora dicas mais práticas de Google Analytics, vou começar a listar algumas para vocês. Gente, se você não tem um site, se você não tem um blog, se você não tem expertise com HTML para você fazer o tagueamento do seu site, colocar a tag do Google Analytics lá dentro, não se preocupe. Hoje, se você pesquisar no Google por Google Analytics Demo Account ou conta de demonstração, o Analytics consegue te dar uma conta para você mexer na ferramenta. Então, hoje você consegue descobrir a ferramenta utilizando uma conta de demonstração do Google, que não é uma conta fake, não, é uma conta real. É uma conta do Google Merchandise Store. E lá você tem métricas que estão sendo atualizadas em tempo real. Você tem todo um controle que você pode fazer em tempo real. Então, uma das principais dicas e primeiras dicas é: utilizem a conta de demonstração do Google. Não espere a oportunidade de um dia você entrar numa empresa e ter que fazer isso para você chegar e conhecer a ferramenta. Não. Comece a utilizar ela agora. Comece a pegar a ferramenta e comece a explorar ela. Seja curioso. Pegue todos os relatórios da ferramenta, dê uma olhada, vê o que eles estão dizendo e cai dentro dela. Né? Aqui na interface do Google Analytics você tem, do seu lado esquerdo, os relatórios, que são 4 relatórios básicos, né? 1, 2, 3, 4, 5, na verdade. Tem um de conversão que ficou fora dessa tela. E para cada um desses relatórios, você tem um que é o relatório de visão geral, que é esse relatório aqui. Para cada um desses relatórios que você colocar, você tem uma lista de relatórios, mas você tem o visão geral, que aparece em primeiro lugar. E no visão geral, você já tem, como o nome diz, uma visão geral. Você já consegue ver uma cacetada de dados ali, que você começa a descobrir a ferramenta, entender ela e se aprofundar. Então, aqui é mais uma tela do Google Analytics mostrando essa conta. Eu, por exemplo, tenho... Essa é a minha conta na prática. A minha fotinha está do lado direito ali. E eu tenho todas essas contas aqui que a gente faz a gestão, né, das empresas. E essa é uma conta que apareceu na minha conta, na minha ferramenta, porque eu simplesmente coloquei ela lá para descobrir ela. Então, hoje, conforme eu falei, você consegue ter esses relatórios aqui de visão geral. Agora apareceu aqui o de conversões.
E o que você faz? Basta você clicar em qualquer um desses que você vai abrir esse visão geral que aparece aqui. E aí, dê uma olhada nos relatórios, se aprofunde neles, e se você tiver alguma dúvida, você pode recorrer para o chapéuzinho. O que é o chapéuzinho, gente? O chapéuzinho fica aqui, ó. Dentro de cada um dos relatórios do Google Analytics, você tem um chapéuzinho desse para clicar e ele vai abrir para você uma guia de ajuda, onde ele vai explicar o que é aquele relatório, para que ele serve e ainda vai te dar um vídeo para você tentar entender. Então, esse aqui, por exemplo, é um relatório de conversões assistidas, né, que são as conversões que não são feitas num canal direto, são conversões que recebem a contribuição de um outro canal, né, levando aqui para o nosso português, para o nosso brasileirês aqui. Conversão assistida é assim como o futebol. No futebol, a gente também dá o crédito para o cara que dá o passe para quem faz o gol. A conversão assistida é exatamente isso. Hoje você pode muito bem ter uma conversão que sai de um link patrocinado que você investiu no AdWords, mas você também pode analisar através do Analytics que, na verdade, primeiro o usuário entrou no seu site através do link patrocinado e depois ele retornou através do tráfego direto, que é aquele tráfego onde ele já sabe qual é o endereço do site, joga lá e entra. E na segunda visita ele converte. Então, o que aconteceu? Você tem uma conversão assistida que teve a assistência do link patrocinado. Por mais que aquela conversão tenha sido gerada no tráfego direto, que é uma das fontes de tráfego, né, possíveis do Google Analytics, dos sites, você teve a assistência do link patrocinado. Então, por exemplo, esse daqui é um exemplo, né, de ajuda do Google em relação ao relatório e um dos relatórios mais importantes ali de conversões, para você entender. Gente, a ajuda do Google Analytics, assim como eu falei lá atrás, o AdWords, o Analytics ou qualquer outra ferramenta que você veja do Google, ela possui ajuda. Então, e as ajudas são muito boas, são muito completas, tem muita informação lá dentro. Entre nessa ajuda, pesquise na ferramenta, veja tudo o que você pode fazer dentro dela, leia cada um desses tópicos, se aprofunde, utilize isso daqui como ferramenta de estudo. E se você tiver uma dúvida, ou se você não aguentar mais ler isso aqui, que é gigantesco, vá até a comunidade do Google Analytics, que é uma comunidade que existe no próprio Google, onde os principais profissionais de Google Analytics estão lá tirando dúvidas, de graça. Então, se você tiver uma dúvida de como extrair um determinado relatório, ou por que o meu Google Analytics está dando algum tipo de problema, entre na comunidade e faça uma pergunta para alguém. Eu já fiz isso algumas vezes, já resolvi alguns problemas de Google Analytics aqui dentro. Tem sempre alguém de prontidão que vai te dar uma resposta em 5 minutos. Sem brincadeira. Em 5 minutos alguém resolve o teu problema dentro da comunidade. E conforme vocês estão vendo aqui, eu sou calouro ainda na comunidade. Eu entro pouco, já entrei mais. Mas, mesmo assim, é uma ferramenta, né, uma ajuda ali do Google de pessoa para pessoa e não do Google direto. Então, é bem bacana. Conforme eu falei, visão geral dos relatórios é básico para quem está querendo aprender o Google Analytics, né? Clique em qualquer um desses relatórios e entre no visão geral, porque nele você vai ter alguma das principais informações. Dentre esses relatórios todos que você está vendo aqui, o resumo deles fica no visão geral, então você já consegue ver o que tem lá. Além dos relatórios aqui, você tem uma aba de personalização, que é basicamente um dashboard que você tem dentro do Google Analytics. Lá dentro você consegue montar painéis com seus dados, escolher quais são os dados, montar eles e utilizar uma interface ali de visualização dos dados um pouco diferente do que o Google Analytics já apresenta nativamente. Então, conforme eu falei, a visão geral é importante. E esse daqui, gente, é muito importante. Esse daqui eu considero como um dos botões, para falar bem assim, direto mesmo, é um dos botões mais importantes da ferramenta. Esse aqui é o momento chave da apresentação, gente. Você pode não lembrar nada do que eu vou falar quando você for embora, mas se você lembrar disso aqui, eu já fico muito feliz. Veja esse botão, clique nele e veja o que ele te dá de relatório. Dimensão secundária. Conforme eu falei lá atrás, as dimensões segmentam os dados. E muitas das principais análises que você quer tirar dentro da ferramenta
não são simples assim, do tipo, eu quero saber o número de visitas que eu tive, né, de sessões por página. Não, geralmente você quer uma análise um pouco mais aprofundada. Eu quero saber as principais páginas, quais são as principais origens que estão gerando aqueles leads. Ou seja, você acrescenta mais uma dimensão dentro daquele relatório. Você acrescenta uma dimensão secundária. Então, quando você estiver dentro da ferramenta, e você estiver em qualquer um desses... Opa, passei demais, apertei o botão errado. Então, quando você estiver dentro... Não está funcionando. Quando você estiver dentro, cara, da ferramenta, clique neste botão, dimensão secundária. E conforme eu falei, a ferramenta já abre para você uma dimensão principal, que é a que você está visualizando na primeira coluna. Quando você clica aqui e adiciona uma das possíveis dimensões, e são várias, aqui são só os tópicos das dimensões, para cada tópico tem diversas dimensões, ele cria uma nova coluna do lado da dimensão principal. Então, você passa a segmentar todas essas métricas por mais de uma dimensão, que não seja só a principal. Ali está o botãozinho, né? Ficou um pouco fora do botão, o vermelhinho. E esse aqui também é um relatório importantíssimo do Google Analytics para você, para o resto da vida. Hoje, o profissional de marketing digital, o que ele quer fazer? Ele quer medir o retorno das principais fontes de tráfego do site dele. E algumas das fontes de tráfego que você tem são essas, né? O tráfego do seu site é importantíssimo para você conseguir medir da onde os seus investimentos estão sendo feitos, estão trazendo retorno. E ver esse relatório aqui é vital para você entender, por exemplo, aonde eu ponho ou onde eu tiro o dinheiro dos meus investimentos de mídia. Se eu invisto muito dinheiro em e-mail marketing e quero saber se ele está dando retorno ou não, eu vou entrar nesse relatório aqui e vou ver qual é o retorno do e-mail marketing. Se eu invisto muito dinheiro em campanhas de Facebook, eu vou entrar dentro desse relatório aqui e vou ver qual vai ser o retorno do meu Facebook, das minhas campanhas de Facebook. Se eu estou, por exemplo, querendo saber qual é o retorno das minhas campanhas de links patrocinados no Google, que eu compro no formato de custo por clique, ou seja, só para quem clica lá, eu vou ver aqui que o Google, que é a origem, né, a fonte de tráfego, o Google, de formato de negociação custo por clique, está me trazendo todos esses dados aqui, todas essas métricas aqui. Então, clicar em aquisição e clicar em origem, mídia, é algo vital para quem está utilizando essa ferramenta. Esse é um dos principais relatórios que tem lá dentro. Eu diria para vocês que os mais importantes daqui de dentro, em muitos dos casos práticos que você vai precisar, vão estar aqui em origem mídia e clicando lá, segmentando para uma dimensão secundária. E como é que você faz, por exemplo, gente, para poder medir esses canais todos, né? O Google Analytics ele já possui um reconhecimento da origem de alguns dos principais locais onde você vai fazer marketing, né? Ele consegue, por exemplo, reconhecer que você saiu do Facebook e foi para lá para dentro. Mas e se eu quiser saber qual foi determinado tipo de postagem que trouxe aquele cara para o meu site? Bom, isso ele não vai conseguir dizer nativamente. Para isso, você vai ter que fazer, conforme eu falei lá no início, um tagueamento. E um tagueamento mais simples do que aquele que eu falei inicialmente. Esse tagueamento aqui é um tagueamento de link. Todo link que alguém clica na internet, ele pode ser tagueado para que a pessoa entre numa determinada página da web, informando aquela página da web de onde ele veio. Então, como é que se faz isso? Se utiliza essa ferramenta, que é o URL Builder, uma das principais ferramentas que você tem dentro do marketing digital para você conseguir medir as origens de onde as pessoas estão vindo para o seu site. Nesse exemplo prático aqui, o que eu fiz? Bom, eu ia disparar um e-mail marketing para a base de clientes, né, para a base de kinéfilos, como a gente chama lá no Kinoplex, as pessoas que estão dentro da nossa base, as pessoas que estão cadastradas lá dentro, né, são uma mistura de cinéfilos com Kinoplex, então ficou kinéfilos. Eu queria taguear um link, eu coloquei um link no meu e-mail marketing, que era um link que levava para cá, para o site do Kinoplex. Mas aquele link estava vindo de onde? Estava sendo divulgado aonde? Aquele link estava sendo exposto no e-mail marketing que eu queria disparar para a base de kinéfilos que eu selecionei,
com uma campanha dos filmes da semana. E aquele link específico ficava no cartaz de um filme chamado Polícia Federal. Pode falar. Não, na verdade, conforme você está vendo até a sugestão dele aqui, a referência é o que você coloca em source, que é a origem. Então, você pode colocar e-mail marketing, você pode colocar Facebook, você pode colocar newsletter, você pode colocar Google. O source é da onde ele está vindo. E o meio é que é Medium. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia ter colocado que é um banner de um determinado site, ou que é um hiperlink simples. Isso aqui não, para ser bem sincero, isso aqui não necessariamente precisa ser seguido do jeito que ele sugere. Né? O importante aqui é você estar monitorando o que você quer monitorar. É você conseguir fazer um reconhecimento do que você queria inicialmente prever. Então, cada um desses parâmetros, né, como a gente chama, todos esses aqui são parâmetros que a gente chama de UTMs do Google. Os UTMs do Google, por que eles têm esse nome? Porque quando eu jogo um link lá dentro e eu começo a colocar parâmetros de monitoramento dentro dessa ferramenta, o que ela faz? Ela faz esse link aqui se transformar nesse link aqui. E o que tem nesse link aqui? Tem tudo aquilo que você preencheu ali. Você tem aqui UTM_source igual a e-mail marketing. Nesse caso, como eu coloquei um espaço aqui entre o e-mail e o marketing, ele transforma aquele espaço em %20. Você também tem aqui UTM_medium, base de Kinéfalos. UTM campaign, filmes da Cine Semana. Né? UTM content, filme do Polícia Federal. Então, por exemplo, eu já taguei muito link meu, que era Facebook, ou seja, a source, a origem do cara era Facebook, que era um determinado post que eu fazia no Facebook. E eu colocava qual era a campanha em Medium. Não necessariamente eu colocava em campaign name. Por que eu fazia isso? Porque quando você está lá no Google Analytics, o relatório mais básico de origem é esse mesmo, de origem e mídia. E o que estão aparecendo aqui e aqui são exatamente esses dois dados aqui, esses dois parâmetros. Source, que é origem, e medium, que é mídia. Então, origem e mídia. Se você quiser tirar esse relatório, por exemplo, dessa forma aqui, não necessariamente você precisaria colocar todos esses parâmetros. Bastaria eu colocar que é do Facebook e que é do post da campanha X. No caso, o source dela, eu uso essa ferramenta, mas uso a API dela. Aí, no caso, já gera automaticamente. Gera. O botão automático. Aí, no caso, sempre quando eu coloco mídia, porque tem que ser uma coisa padrão que não pode ficar mudando, alterando, senão o relatório muda. Sim, por quê? Porque se você colocar diferente do que você tinha feito inicialmente, ele vai criar uma nova origem e mídia aqui. Se você colocou lá no seu primeiro link, Facebook, campanha X, ele vai aparecer Facebook, campanha X, todos os dados vão estar agrupados dentro dessa origem, dessa mídia. Se você trocar uma vírgula, um S, uma letra aqui, ele já vai considerar como uma nova origem e mídia. Olha, se você colocar o ID do cliente dentro de um desses parâmetros aqui, que é o que geralmente os códigos APIs fazem, você consegue sim. Né? Qual é a ideia disso aqui? É você conseguir passar para a ferramenta os dados que você quiser saber monitorar. Né? Se você quiser monitorar. Porque o Analytics, para a questão de privacidade, ele oculta alguns certos dados que é para proteger os visitantes. Sim. Mas eu, no caso, eu consigo inserir via PHP dentro do código, se tiver um login ou um cadastro, eu consigo pegar o ID daquele cliente e jogar na URL. Que aí eu conseguiria criar um termo com, e assemelhar o nome do... O que você pode fazer é usar os valores. O que você pode fazer, se você quiser colocar o ID, tem gente que não gosta. Eu conheço muitos desenvolvedores que me orientam a nunca colocar dados muito importantes no tagueamento do link. Porque hoje existem alguns hackers, alguns caras, que colocam ferramentas de crawler
que entram nos sites e vasculham todos os links que são gerados naquele site. Então, se o cara conseguir saber todas as URLs que foram geradas no seu site, ele consegue captar os dados dos clientes que você estava passando através disso aqui. Então, talvez passar os dados do cliente por aqui, você pode, mas não seja a melhor prática, não seja tão confiável, porque alguém vai poder, de alguma forma, descobrir aquele dado, né? Se o cara pegar todos os links, colocar no Excel, colocar localizar e substituir, e deixar, por exemplo, só a origem, né, os parâmetros, ele consegue identificar todos os dados. Então, hoje, muita empresa usa API para fazer esse tipo de tagueamento, né? E eu já ouvi muita gente falar que não é tão legal colocar uma informação importante no tagueamento da URL. Mas essa ferramenta, gente, é vital, assim como algumas das outras que eu falei, para você descobrir o sucesso daquele determinado canal onde você está fazendo uma divulgação. Então, por exemplo, quando o Google AdWords está integrado com o Analytics, você não precisa fazer isso aqui. Mas, se você quiser, conforme eu falei, saber qual foi o tipo de postagem que gerou mais retorno para o meu site, de uma determinada rede social, ou qual foi o tipo de e-mail marketing que mais gerou um retorno, ou mais, qual foi a peça, qual foi o banner dentro daquele e-mail marketing que gerou mais retorno, ou um caso também super simples, você tem que fazer isso. Um caso super simples é, por exemplo, você vai fazer a divulgação de um determinado link num outro site, num site parceiro ou num site até que você está investindo dinheiro. Vamos supor que você vai fazer uma campanha no Globo, no Dia, num desses sites. Você vai jogar os seus banners lá e o que você quer saber depois foi qual o retorno que eu tive do Dia, do Globo. Geralmente, essa informação, se for simples assim, qual foi o retorno do Globo, e você não precisa taguear, porque o próprio Analytics, no relatório de referências, né, de quais são os sites que estão referenciando o seu, ele consegue saber qual foi o retorno daquele site, ele identifica já o site. Porém, se eu tiver dentro do Globo, por exemplo, um banner no caderno do Rio, um banner no caderno enfim, de empregos, e um banner em cada caderno, como é que eu vou diferenciar o retorno por seção do site dele? Né? É um pouco do exemplo da rede social. Como é que eu vou saber qual foi o post específico, a linha editorial específica que trouxe mais retorno? O relatório de origem e mídia, junto com o URL Builder, é que vão dizer para você. No Instagram, assim, eles têm algumas particularidades, porque tem um limite de caracteres, né? Você não pode colocar links gigantescos como esse. Mas, se você entrar dentro desse URL Builder aqui, existem mais de um URL Builder. Então, quando você for entrar, eu recomendo você procurar esse aqui mesmo, que tem esse URL aqui, de GA, Dev, Tools e tal. Você pode colocar o seu link que você vai divulgar no Instagram, fazer o tagueamento dos parâmetros de monitoramento conforme a informação que você quer monitorar, e, no final, quando ele gerar um link muito grande, você vem aqui e clica nesse botão. O que está escrito aqui? Converter essa URL para um link curto. Você pode utilizar um encurtador de URL. Sim, o Instagram ele não permite botar no post. Dani, quer falar alguma coisa? Não, é só para as perguntas a gente falar no microfone, senão não sai no vídeo. E o pessoal também que está assistindo online não consegue ouvir o que não está no microfone. É só isso. Perdoem-nos quem estiver online, mas a pergunta foi sobre o comprimento aqui desse link. Você vai comentar mais alguma coisa? Ah, tá. Como é que estamos de tempo? Eu acho que mais 10 minutos. Tá, então vou correr aqui. Bom, gente, também no URL Builder tem uma extensão do Google Chrome, que é bem bacana, que é essa daqui, ó. Você clica nela e todos aqueles parâmetrozinhos que já estavam lá surgem para você aqui, sem você ter que entrar num determinado site. Outra ferramenta vital é o Google Search Console. É uma ferramenta que diz para você quais são as palavras de tráfego orgânico, ou seja, da busca não paga do Google, que estão trazendo mais retorno para você. Hoje, nativamente, o Google Analytics consegue saber qual é o retorno daquele canal, do canal orgânico, da busca não paga. Mas, se você quiser desmembrar isso por palavra-chave, você tem que acoplar ao seu site, integrar ao seu site o Google Search Console, que é essa ferramenta aqui,
onde você acopla o seu site e você tem estatísticas da busca do Google, que quando não é paga, né? Porque quando é paga é o Google AdWords. Então, você primeiro entra dentro dessa ferramenta, faz uma conta e depois vincula ela, integra ela com o seu Google Analytics. Quando você fizer isso, vão ser habilitados vários relatórios das palavras-chave. Uma ferramenta muito importante também é a extensão do Google Analytics que existe para o Chrome. Essa extensão, gente, você vai lá no Chrome, procura onde você consegue incluir as extensões e você procura Page Analytics por Google. O que ela faz? Ela faz isso aqui, né? Aproveitando para fazer novamente um jabá do Kinoplex. Esses são os filmes que estavam em cartaz na semana retrasada, podia ter atualizado, dei mole. Mas o que ela faz? No seu navegador, ela abre essa barra aqui. E essa barra tem todos os indicadores do seu site em tempo real enquanto você está navegando nele. Se você, por exemplo, quiser saber o determinado retorno de um banner, por exemplo, desse que está no site, e você não souber fazer, por exemplo, o tagamento que não é nativo, que é o tagamento de eventos, que esse tipo de monitoramento no Google tem que ser feito um tagamento, não é uma métrica que é nativa do Google, você pode entrar aqui muito bem e ver qual é a quantidade de cliques que você tem aqui dentro. Por questões estratégicas, eu não pude abrir aqui os dados do nosso site, do Kinoplex, coloquei só os percentuais, mas você consegue ver aqui a quantidade de cliques que cada um desses elementos que aparecem no site tem, com um percentual de cada um. E os visitantes que estão em tempo real, né? Esse aqui eu pude deixar. Nesse momento aqui, tinham 535 pessoas navegando no site. Outro relatório super importante é o do fluxo da meta, onde você consegue ver, de uma maneira bem simples, quais são as principais fontes de tráfego que estão gerando tráfego para as páginas do seu site e como é que estão sendo as desistências e as continuações de fluxo. Nesse caso aqui, que é a conta de demonstração do Google, você tem um e-commerce do Google, onde a pessoa entra dentro do carrinho de compras, depois ela segue para a página de pagamento e entrega, e no final ela realiza o pagamento. Então, você consegue medir a evolução das pessoas, né, dos seus usuários dentro do site. E você também tem o relatório de conversões. O relatório de funil multicanal é um dos mais importantes. Quando você faz o tagamento das conversões do seu site, que não é uma coisa nativa, você tem que entrar na administração do Google Analytics, né, naquela configuração, perdão, que é um botão que fica aqui embaixo, uma chavezinha redonda, e você começa a taguear as suas metas de conversão, você começa a habilitar esses relatórios. Você começa a dizer para o Google Analytics quais são as interações do seu site que se tornam conversões para você, que você considera como uma conversão. Então, dessa forma, você habilita e consegue ver a participação de cada um dos canais dentro do seu site, né? Cada um daqueles canais ali estão representados aqui por essas bolas, e aqui no meio são as pessoas que utilizam, né, ambos os canais para converter. Esse relatório, como eu tinha falado anteriormente, é o de conversões assistidas, que você, conforme eu falei, consegue ver, como no futebol, quem deu o passe para fazer o gol, ou seja, você consegue ver quais são as conversões que tiveram influência de outros canais e não foram diretamente finalizadas e realizadas naquele canal. Você consegue ver esse daqui, que é o de melhores caminhos, esse é muito bacana, né? Todas essas conversões que você está vendo aqui foram realizadas nessas combinações de canais, nesse agrupamento de canais aqui do funil multicanal. Então, por exemplo, eu consigo ver aqui que eu tive 3.520 conversões de pessoas que primeiro entraram no meu site vindo de um outro site, ou seja, de um tráfego de referência, e depois voltaram ao meu site de um tráfego direto, ou seja, colocaram kinoplex.com.br para entrar no site e geraram uma conversão. Uma ferramenta muito bacana, gente, que não estamos falando agora de Google Analytics especificamente, é o Google Meu Negócio. O que é o Google Meu Negócio? É um cadastro que a sua empresa pode ter no Google para que ela apareça no mapa do Google. Você pode colocar um PIN no Google onde tem a sua empresa. Esse cadastro é gratuito, você pode subir fotos, você pode subir imagens, enfim, você pode subir todas as informações de horário de funcionamento, telefone, site, o endereço.
E a ferramenta te manda relatórios para o seu e-mail. Ela manda relatórios dizendo, olha, esse mês tantas pessoas utilizaram, digamos, o Waze ou qualquer uma dessas ferramentas para seguir uma rota para a tua empresa. Agora, se eu não me engano, até vou fazer posts aí, né? Pois é, eles abriram agora um canal onde você faz um site, né, dentro do próprio Google Meu Negócio, que é Google Places lá fora, aqui é conhecido como Google Meu Negócio, você consegue criar um site para a sua empresa. Então, se a sua empresa não tem um site, você consegue, dentro dessa ferramenta, criar um site. Quem pesquisar pelo nome da tua empresa no Google, vai aparecer do lado todas as informações da tua empresa, ele pode até entrar dentro do site da sua empresa que você fez dentro da ferramenta. É muito bacana. E esses relatórios, quando ele manda, ele te diz quantas pessoas utilizaram aquela visibilidade ali do mapa ou da busca do Google para poder ir até o seu endereço, né, utilizando aquela rota. Ele te diz quantas pessoas ligaram para aquele número que você divulgou. Ele te diz quantas pessoas visitaram o site que você divulgou ali. Então, você tem uma análise de estatísticas aqui de uma plataforma gratuita do Google, onde você consegue dar visibilidade para a empresa sem necessariamente gastar um centavo. É assim que começa. Você entra na ferramenta, coloca aqui o nome do teu negócio, o país, o bairro, coloca todas as informações e ele vai criar um PIN daquele negócio no mapa, que vai aparecer não só no mapa, mas para quem pesquisa na busca do Google. Google Data Studio também é uma ferramenta super recente do Google e muito importante. Por quê? Porque como ela é do Google, isso aqui é uma ferramenta de criar dashboards, de criar painéis. E você pode tanto utilizar os dados do Google AdWords para criar painéis, como também dados do Google Analytics, ou dados de outras ferramentas do Google. Você consegue hoje, dentro de um mesmo dashboard, colocar diversas informações de diversas ferramentas do Google, todas reunidas ali. Você consegue gerar um link para isso aqui e compartilhar esse link com uma pessoa. Então, vamos supor que você tem um chefe no seu trabalho que quer ter uma visibilidade do retorno dos links patrocinados que você está investindo. Você pode muito bem dar relatórios para eles, mas como você pode fazer um dashboard para ele, você pode fazer um painel de indicadores para ele, onde ele vai entrar sem fazer login e senha, num link, e vai ter todos aqueles dados ali. Então, essa ferramenta é muito bacana, é simples pra cacete para poder usar, e ela veio para o mercado há pouco tempo para combater outras grandes ferramentas de dashboard, como Tableau, ClickView, e algumas que fazem muito sucesso também, e são pagas. Google Optimize é uma ferramenta recente também do Google para a realização de testes, né? Testes AB, testes variáveis. Você consegue fazer redirecionamentos de link, você consegue fazer um monte de coisa dentro dessa ferramenta, dando uma autonomia para você em relação ao que é melhor para o seu site, né? Você pode muito bem fazer. Eu tenho um formulário do meu site que tem diversos campos. Eu não sei qual é o formulário que daria mais certo, se é o que tem o campo do CPF ou que não tem o campo do CPF. Você pode fazer muito bem 2 páginas com 2 formulários e rodar um teste AB para ver quem vai ter o maior sucesso, ou seja, quem vai alcançar o objetivo que você colocou ali. Melhor, né? E você vai entender e você vai conseguir otimizar o seu site. Bom, eu vi que o sem CPF gerou muito mais cadastro do que o com CPF. Bom, qual que você deve manter no seu site? Não é você que está achando, é a ferramenta que está te dizendo. Bom, gente, seguindo aqui para uma parte mais final da apresentação, eu separei alguns cases, começando aqui pelo case do Kinoplex. Tem alguns dados que eu não posso abrir por questões estratégicas, mas eu trouxe algumas coisas bem bacanas, né? Esse aqui foi um case recente. A gente estava fazendo uma análise de usabilidade no site Kinoplex para quem entrava no desktop. E a gente começou a observar quem são as pessoas que estão entrando dentro do nosso site. Esses prints aqui são meramente prints do Google Analytics, dos relatórios do Google Analytics. E no nosso mercado, né, de cinema, no qual nós competimos com empresas gigantes, de orçamentos gigantes, empresas internacionais, o Kinoplex hoje ele compete diretamente com empresas estrangeiras. Então, ter o poder na mão de analisar os seus dados, para a gente, é uma vantagem competitiva. A gente hoje consegue otimizar investimentos, colocar o dinheiro melhor nos canais que a gente vai investir, economizar
organizar melhor, utilizar melhor aquele dinheiro, conhecer mais o nosso público através dessa ferramenta. E aqui a gente tem um perfil de quem são os usuários hoje que entram no site Kinoplex. A maior parte é mulher, 62% contra 37%, e a grande maior parte entre 25 e 35 anos. Né? Com base nesses dados, né, a gente consegue montar estratégias que vão nos ajudar a combater esses poderosos players internacionais que vêm para cá para fazer cinema no Brasil também. Você consegue saber hoje, por exemplo, quais são os dispositivos móveis que estão mais trazendo tráfego para o seu site. No nosso caso, nos surpreendeu muito, o iPhone era o que mais estava trazendo tráfego para a gente, apesar de o sistema operacional mais utilizado ser o Android e não o iOS. Porque, por uma razão muito simples, existem muitos aparelhos hoje que não são só da Samsung, como os da Motorola, como os da LG, que utilizam esse sistema operacional. Nós estávamos fazendo, nesse caso, uma análise de usabilidade para entender quem era o nosso público e como é que era a navegação desse público no nosso site. Então, a gente começou a entender qual era o tamanho da resolução da tela do monitor que o cara entrava no nosso site. E a gente chegou à conclusão que quem tem um monitor desse tamanho aqui, de um 366 por 768, é quem mais entra no nosso site, 46%. A gente também deu uma analisada no mobile. No mobile, a gente tem 60% vindo de uma resolução 360 por 640. A grande maioria aqui, o restante, quer dizer, é pulverizado. E com isso, com esses dados, gente, a gente muda um pouco a cultura da empresa. O que a gente faz? Com esses dados, a gente simplesmente parte de definições de layout que as empresas geralmente fazem com base em estética, né? Porque aquela cor é mais bonita, porque aquele botão tem que ser daquele jeito, porque o menu tem que ser assim ou assado, para coisas mais concretas, para dados, para coisas que vão te dizer como é que vai estar performando o seu site. E como é que você mede tudo isso? Através de muitas das ferramentas que eu mostrei aqui e de outra que eu vou mostrar agora, que é o mapa de calor. O que é o mapa de calor? Assim como no futebol, quando você tem lá no final do segundo tempo, ou então no meio do primeiro tempo e do segundo, que mostra no campo de futebol aonde aquele jogador percorreu, o Messi percorreu pela lateral do campo todo, o Cristiano Ronaldo percorreu. Você também tem essa tecnologia para o website. Você, através daquela ferramenta que eu falei anteriormente, que é o Crazy Egg, consegue tirar análises do seu site do que os seus internautas, os seus usuários estão fazendo no seu site e de uma forma muito visual, de uma forma muito simples, né? Não chega a ser uma análise de dados, que você não vê tantos dados numéricos, mas é uma análise de dado muito visual. Então, um exemplo prático, um case prático que a gente fez há pouco tempo no Kinoplex, o jabá do site de novo, foi o seguinte: a gente subiu no nosso site um tour virtual, que era um tour virtual feito para quem estava entrando no nosso site pela primeira vez. A gente tinha reformulado o site e a gente subiu esse tour aqui. A pessoa que clicasse em iniciar o tour ia começar a fazer um tour guide, né, uma guia, uma visita guiada no nosso site, mostrando aonde clicar, onde é que é o ingresso, onde é que é o botão, onde é que é isso, onde é que é aquilo. Depois de um certo tempo em que as pessoas passaram a entrar bastante no nosso site e se acostumar a se adaptar com esse layout, esse botão cada vez mais foi sendo pouco clicado. Então, qual era o momento da gente saber quando parar de exibir o tour virtual para os nossos usuários? Se eles já conhecem o nosso site, eles não precisam se deparar com o tour o tempo todo. Então, a gente, novamente, utilizou uma ferramenta de mapa de calor para, com base no que estava sendo clicado, a gente chegar a um resultado como esse. Esse é um mapa de calor. Essa é uma ferramenta que mostra para você, de um jeito super visual, o que está acontecendo dentro do seu site. E esse tour virtual aqui, conforme eu mostrei, nesse momento, estava sendo mais clicado aonde? No iniciar o tour ou no pular o tour? No pular o tour. Então, era o momento da gente retirar. A gente já tinha criado uma fidelização com os nossos clientes, onde eles já descobriram como fazem as coisas no nosso site, como eles navegam no nosso site. Outro case bacana, também recentemente implementado, foram as notificações por push, que é uma das principais tendências hoje que as empresas estão seguindo e que são super bacana. Você consegue trazer pessoas para o seu site de um jeito muito legal.
né? E nós tivemos a honra de ser os pioneiros do mercado de exibidores dentro do Brasil a fazer isso. O que são as notificações por push, para quem não sabe? Você está navegando no seu dispositivo móvel ou no seu desktop, e em qualquer site, você pode estar lá no G1, na Globo.com, em qualquer site que você visite, e, de repente, você é abordado, impactado ali com uma intervenção no meio do navegador, com uma determinada mensagem, uma foto, e, quando você clica, você entra dentro de um link. Então, o que é a notificação por push hoje? Eu costumo fazer uma brincadeira, uma comparação, que é como se fosse a nova assinatura de newsletter. Só que esse daqui você não pede o e-mail do cara. Esse aqui o cara entra, assina o seu push e você consegue interagir com ele, chamar ele para o seu site, independente do site que ele tiver, sem ele te dar o e-mail. Quando é no desktop, aparece daqui do lado, e quando é no mobile, quando for Android, e ainda não temos, ele é impactado por uma notificaçãozinha por push dessa que desce do topo. Então, com isso, gente, o que a gente consegue trazer para o site? A gente consegue trazer mais frequência, mais comunicação, mais usuários retornantes para o seu site, mais tráfego e, consequentemente, mais leads que podem gerar vendas no futuro. Como é que funciona o opt-in? Como é que a pessoa assina esse push, né? A pessoa está, conforme eu falei, navegando no site Kinoplex, ou Jabá mais uma vez, e aí ele é impactado por uma pergunta na qual está dizendo se ele quer ou não receber a programação de filmes do cinema no navegador dele. Se ele clica em receber, né, ela desce aqui no mobile e ali no desktop, se ele clica em receber, o push é recolhido na mesma hora. E aí você já pegou a assinatura desse cara. Se ele... E, um parênteses, né, a gente consegue identificar, no momento em que ele assina o nosso push, qual é o lugar do Brasil onde ele está. Isso é importante, porque quando a gente for jogar uma mensagem daquela, a gente pode segmentar. A gente pode colocar, eu quero mandar uma mensagem só para quem está no Rio, só para quem está em São Paulo, em Florianópolis. Você pode segmentar pela cidade. Então, o usuário vai estar navegando em sites qualquer, e vai ser impactado pelos pushes de programação, de filmes. Né? Nós, no Kinoplex, colocamos com diversas funcionalidades, com diversos objetivos. Esse aqui, por exemplo, era um push para dizer quais eram os filmes daquela cine-semana. Né? Toda semana no cinema começa às quintas-feiras. Esse foi um push enviado na quinta-feira, dizendo que naquela quinta tinha estreado O Planeta dos Macacos, Ritmo de Fuga, Dunkirk e outros filmes. Assim é como aparece no mobile. Como é que é o fluxo do opt-out? O cara que não quer assinar o seu push, tudo bem, por mais que você queira que ele assine o seu push, ele tem a livre opção de não escolher assinar seu push. Mas nós sempre vamos estar estimulando ele a assinar, porque nós queremos que ele entre dentro da nossa base de assinantes de push. Então, a gente vai mostrar para ele a mensagem de assinatura, ele vai clicar em não receber, e aí a gente coloca aqui embaixo, para quem não viu, no mobile, um botãozinho dizendo, se você quiser ainda receber a programação, está aqui. Estamos aqui o tempo todo, aqui embaixo, só você clicar que a gente vai estar aqui. E no desktop ele aparece naquele cantinho do lado esquerdo, estimulando para que ele receba a programação. Então, esses foram alguns exemplos práticos de alguns cases que a gente tem tratado no Kinoplex. São poucos, né? Conforme eu falei, a gente utiliza essa comunicação para diversos fins, né, para divulgar os nossos filmes da semana, as nossas promoções, né, e por falar em promoção, gente, no nosso site sempre tem promoção, fiquem ligados lá. A gente tem pré-venda de filmes, pré-estreia de filmes e concursos culturais também. Melhor dia para ir no cinema do Kinoplex, para quem não sabe, é na segunda-feira, porque os precinhos são irresistíveis. E os primeiros resultados desse push, na prática, analisando pela própria ferramenta de push e pelo Google Analytics, são o quê? São que em menos de um mês, eu acho que a gente está há 2, 3 semanas rodando esse teste, a gente conseguiu pouco menos ali de 5.000 assinaturas, e as poucas notificações por push que a gente fez até agora têm dado resultados bacanas. A gente não pôde abrir aqui para vocês quais são, infelizmente,
as pessoas que são impactadas e as pessoas que clicam por questões estratégicas de mercado, mas a gente abriu para vocês as taxas de clique, que são taxas de cliques altas dentro desse mundo do push. Aqui um exemplo da nossa push da promoção de segunda-feira, que é barato. Outro da Polícia Federal, que é um filme que está em cartaz, e outro aqui de um outro filme. No Google Analytics, quando a gente vai analisar o retorno disso, a gente conseguiu ver que a gente tem mais usuários retornantes para o nosso site que estão convertendo. Então, esse aqui é a origem e a mídia que é automaticamente gravada dentro da ferramenta, Browser Push Notification, e a gente conseguiu ver que o pessoal está convertendo 63,90%. Com isso, a gente encerra aqui a questão do push, e, para eu finalizar, eu vou mostrar aqui um case também de um evento de uma empresa que eu trabalhei, onde a gente fez um plano de mídia muito grande e toda a estratégia foi digital, principalmente de acompanhamento desses indicadores. O que nós fizemos? Nós tínhamos conversões sendo feitas numa landing page, né, num ambiente digital, e eram conversões que estavam sendo estimuladas por esse evento. Então, a gente conseguiu, através do Google Analytics, aferir qual era o impacto da mídia offline dentro da mídia digital. O que a gente fez? A gente mapeou muito bem quais são as possíveis fontes de tráfego. Isso aqui ilustra bem, né? Hoje, quando você tem um site, o teu usuário pode vir de algum desses lugares aqui, das redes sociais, dos sites que estão referenciando o teu site, da pessoa que já digita o kinoplex.com.br direto, da pessoa que vem da busca do Google organicamente, ou seja, da busca não paga, da busca paga do Google também, que pode ser tanto a busca quanto a rede de display, que são os sites parceiros do Google que alugam os seus banners para quem quer comprar essa mídia lá dentro do AdWords, de e-mail marketing e outros também. Então, a gente, nesse caso aqui, a gente mapeou muito bem qual era a homepage, né, daquele hot site, qual era a página de categoria dos produtos, qual era a página de produto, qual era a página que tinham as marcas, os produtos separados por marcas, e a gente mapeou bem quais eram os fluxos, os principais fluxos dos usuários para dentro desse hot site. E a gente começou a trabalhar canal por canal. Com isso, depois a gente conseguiu extrair, naquele relatório de origem mídia, quais eram as principais mídias que estavam dando retorno, né, para o evento dentro do site, em relação às visitas e às visualizações de páginas, e também no total de leads, né? Pode parecer às vezes pouco lead, mas era uma empresa que tinha um ticket médio alto. Então, cada lead desse gerava negócios importantes para a empresa, negócios valiosos e lucrativos. E, no final de tudo, a gente conseguiu aferir o que eu falei para vocês. A gente pegou cada uma das mídias que a gente investiu, mídias offline, e a gente conseguiu ver a evolução dos leads dentro do nosso site conforme as mídias foram entrando no ar. Foram sendo divulgadas, perdão, né? Então, esse primeiro gráfico aqui é um gráfico que mostra um resumo de todos esses tipos de leads que existiam dentro do site. Dentro do site a gente tinha um formulário de cadastro, a gente tinha um chat online, a gente tinha uns outros 2 formulários, e cada um desses formulários e chats ficavam em páginas diferentes. Então, a gente começou a medir quais eram as mídias que estavam trazendo mais retorno para cada uma daquelas páginas, para cada um daqueles tipos de lead que tem no site, e a gente conseguiu ver, no total, como é que foi a evolução disso. Basicamente, a gente consegue ver aqui que, nesse dia, que foi um domingo, com a matéria, o anúncio, né, a publicidade que a gente fez no comercial do Fantástico, foi, conforme eu brinco, foi fantástico. Né? Ele trouxe muito resultado para a gente, principalmente em cadastros. Né? A gente teve um aumento muito grande de cadastros, assim também como a propaganda, né, que a gente fez no Jornal Nacional e na novela, e uma mídia espontânea que a gente conseguiu no Jornal Nacional. Esse aqui, por último, não foi mídia paga, foi uma mídia espontânea, mas ele gerou um grande resultado para a gente também. Com isso, a gente conseguiu, conforme eu falei, analisar a evolução gradual da nossa geração de leads no ambiente digital, sendo influenciada pelo ambiente offline, o que foi muito bacana. Foi um trabalho muito legal que a gente fez, e eu me orgulho muito desse gráfico aí. Para finalizar,
a gente conseguiu medir só a mídia do Jornal Nacional por hora. A gente fez uma análise para ver que no horário do Jornal Nacional em que ele foi exibido, às 9 horas da noite, a gente teve um ápice de cadastros dentro do nosso site e de solicitações de chat online também. Ou seja, aquela matéria que foi exibida influenciou naquele exato momento dentro do nosso site. Então, teve um papel importantíssimo dentro das nossas conversões. E no momento em que você tem que defender cada centavo que é investido em uma mídia dessa, relatórios como esse ou informações como essa são valiosíssimas e te ajudam muito. A gente conseguiu aferir que tivemos um aumento de 310% nas conversões do cadastro do nosso site e 320% nas conversões de chat. Tudo isso durante a exibição daquela matéria no Jornal Nacional. Bom, gente, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade. E quem quiser entrar em contato comigo, estão os meus contatos aqui embaixo, LinkedIn, e-mail. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Alguém tem uma dúvida? Alguém tem uma dúvida? A gente vai fazer também um sorteio de uns ingressos para cinema, tá? Então, não vão embora ainda, não vão embora. Tá? Quem ficou até agora se deu bem. Quem ficou até agora, espera aí mais um pouquinho que a gente vai ter o sorteio. Não, eu queria só dar uma dica mesmo, ali na parte do Post Notification que vocês estavam usando. Estrategicamente, é bom vocês esconderem algumas ferramentas que vocês usam. Se você enviar o post via API, é só você falar que eu tenho que pedir dev lá, estudar a documentação do PostgreSQL, que aí ninguém descobre que você está usando o PostgreSQL, entendeu? Que ele exibe o link ali, aí te denuncia. E também se você integrar via API, no caso eu trabalho com Growth Hacking lá na DevMedia. No caso, os nossos usuários são programadores, que a gente é uma escola de programação. Então, muitos deles usam tipo sistema Linux, eles bloqueiam qualquer renderização de JavaScript, que é o que o PostgreSQL ele renderiza JavaScript, porque eles não gostam desse tipo de anúncio. Então, o que é que a gente faz? A gente fez uma integração via API que, ao usuário se cadastrar no nosso site para assistir um curso gratuito ou assistir qualquer curso, a gente colocou nos termos de privacidade, que ele vai receber a notificação, e, ao ele criar o cadastro, a gente já integra com o PostgreSQL, que autoriza a notificação, sem precisar abrir a janelinha. E dá para fazer pelo URL do e-mail. Você pode enviar um e-mail para um usuário com um clique, tipo, assine a nossa notificação aqui. Ao ele dar o primeiro clique, ele já concorda, dentro do e-mail dele, não exibindo ali. E para você esconder aquele link do PostgreSQL ali, é só você integrar com um OneSignal ou qualquer dashboard de envio de notificações que vocês tiverem dentro de casa, assim. Na verdade, o que aconteceu? É um teste que a gente vem fazendo há muito pouco tempo, a gente não teve tempo de ler toda a documentação ainda, mas a gente sabe que a gente pode diminuir algumas janelas. E, em relação ao nome da ferramenta, na verdade, a versão da ferramenta que a gente pagou. Existe uma versão mais básica que é mais barata, que ela exibe a marca d'água da ferramenta, que foi o PostgreSQL que você viu ali, aquela linha. Se a gente, por exemplo, a gente pretende contratar a versão mais avançada da ferramenta, que é um pouco mais cara, a gente consegue tirar aquela linha ali para o usuário normal. Agora, a notícia ruim, de um certo modo, é que hoje já existem muitas ferramentas, como uma chamada Ghostery, que você consegue fazer o reconhecimento de todas as tags que existem dentro do site. Então, mesmo eu escondendo aquilo ali, se você for um profissional de marketing digital e estiver operando uma ferramenta dessa, quando você abre o seu site, você consegue identificar que aquele site tem a tag do Google AdWords, a tag do LinkedIn, a tag do Analytics, a tag do PostgreSQL, a tag do Crazy Egg. Então, você acaba identificando todas elas. Com isso, você acaba perdendo um pouco o sigilo, né, das ferramentas e das mídias que você está contratando um pouco hoje no seu site. É até uma ferramenta bacana para quando você quiser fazer um benchmarking ferramental. Porque você, por exemplo, pode pegar os seus concorrentes e olhar cada um desses sites e ver o que eles estão usando. Existem até umas ferramentas de gerenciador de tags, que são concorrentes à do Google Analytics, que conseguem esconder as tags que você está usando, para que ninguém consiga perceber. Mas é uma coisa meio inevitável. Quem opera essa ferramenta, quem é mesmo assim do mercado e já está
sei lá, craque nisso, o cara consegue, de alguma forma, descobrir quais são as tags. Lá a gente não usa nenhuma tag no front, que é a questão de Google Analytics, nenhuma tag nossa no front. É tudo no back-end, que é por causa que lá como a gente usa... a gente tem uma lei lá que o site tem que carregar em menos de 3 segundos. Pô, muito bom. Então, essas tags do Tag Manager, a gente não usa o Tag Manager, a gente faz tudo interno mesmo. Entendi. E a gente faz no back-end. O que acontece? Esse JavaScript, eles não renderizam no navegador, eles renderizam direto no cliente. Entendi. Então, é só quando, tipo assim, eu vou acessar o site da DevMedia, que aí eu loguei, acessei, aí carrega as tags. Entendi. Entendeu? Agora, se um usuário usar um crawler, por acaso, ele não acha nos nossos tags, porque a tag está no nosso servidor. Entendi. Ele só renderiza no cliente do usuário. Não está no código-fonte. Ele não renderiza no navegador. Muito bacana. Bom, vamos fazer o sorteio agora de ingressos? Vamos Dani fazer. Que comanda. Vamos fazer. Então, a gente vai fazer aquele quiz? Vamos. Pessoal, tem uma novidade aí, uma experiência bacana. Vamos fazer um teste aqui. Aqui, ó, essa aqui que é a ferramentinha, tá vendo? Do Ghostery. Você consegue ver todas as tags que existem dentro da página. Bom, gente, vou pedir para vocês fazerem a gentileza de entrar nesse site aqui, ó, Kahoot!. Vocês podem entrar do celular de vocês, a gente vai fazer um quiz interativo com 10 perguntas e nós temos 5 pares de ingressos do Cinema Kinoplex para os 5 primeiros colocados do ranking geral desse quiz. São algumas perguntas sobre a empresa. Algumas das respostas dessas perguntas eu dei aqui durante a palestra. Então, o que vocês precisam fazer é entrar dentro desse site e colocar essa seguinte senha aqui que vocês estão vendo, 892123. Então, é Kahoot.it, Kahoot.it, e a senha é 89213. O Eric já entrou. O pessoal está entrando. Seis pessoas. Sim, são... Matheus aqui, nosso menino prodígio lá do marketing, me deu uma dica aqui para falar, gente, que é o seguinte: esse vale ingresso aqui, que a gente vai dar para vocês que ganharem, eles servem até o dia 31/3/2018 e são válidos ali para, enfim, filmes 3D, filmes 2D, tá? As especificações estão todas escritas aqui no próprio ingresso. 16 players. Tem uma musiquinha, mas eu acho que não tem música aqui, não está rolando, né? Oi? Agora, boa, obrigado. Não que ela seja tão... Não entendi o que foi. Não sei, acho que não. Não sei. O que foi aquela pergunta? Se sair da tela do celular, se sai. Olha, eu nunca testei. Confesso para você que está sendo um teste ao vivo, assim. Bom, 20 pessoas. Tem mais alguém, gente? Tem alguém precisando de celular? Eu dou o meu aqui, quem tiver sem celular, hein? Eu empresto o meu. Isso, gente, eu vou explicar. Isso aqui é o seguinte. As regras são as seguintes. Quem responder a maior quantidade de perguntas corretas e a maior velocidade na resposta é que vai estar bem ranqueado. Então, não basta você responder correto. Você tem que responder rápido. E na hora que ele começar a exibir as perguntas e as respostas, você vai ver que tem cores para cada uma das respostas. Vão aparecer na tela do seu celular 4 cores. Você tem que olhar a resposta que você quer responder, ver qual é a cor dela
e apertar o botão da cor no seu celular. 25 players. É um quiz rápido. Hã? É um quiz rápido. 10 perguntinhas rápidas, muito rápido. Podemos ir? Tinha 25, agora tem 24, melhor a gente ir logo. Né? Preparados? Então vamos lá. É. Esse aqui eu tô fazendo. Vamos lá, gente. São 20 segundos, você tem que responder, hein? Qual é o antigo nome dos cinemas Kinoplex? Temos aí as 4 opções. 7 segundos, 6, 5. Já vai pular para a próxima. Fiquem atentos, hein? Ó, tivemos ali 13 pessoas respondendo corretamente, hein? Bacana. Vamos para a próxima. Ó, temos aqui um score já das pessoas. Quem respondeu mais rápido, quem respondeu melhor. Quem é o Danfim aí? Dani FM, parabéns. Vamos lá. Quantos complexos de cinema do Kinoplex existem ao redor do Brasil? Somando as nossas joint ventures. Esse aí é pegadinha, hein? Essa daí, eu quero ver. Essa daí nem o Caio e o Matheus sabem responder, que trabalham comigo lá no Kinoplex. Brincadeira, gente. Sabem sim. 5, 4, 3, 2, 1. Ó. O negócio tá ficando diferente, hein? Amaro. Que é um Amaro? Parabéns, Amaro. Vambora. 2, 3 e... Já. Destes, quantos cinemas Kinoplex existem somente no estado do Rio de Janeiro? (14, 15, 16 respostas, 17, 20, 22, são 24, faltam 2. Tem 2 aí que paparam mosca. Faz parte. Quem é o Eric? Parabéns, Eric. Todos preparados? 1, 2, 3 e já. Quantos anos possui o Kinoplex? Valendo. Essa eu quero ver quem vai acertar, hein? Eu posso adiantar que nós somos mais velhos do que aparentamos e menos jovens do que gostaríamos. Como é que é? Quando marca errado, você não pontua. Que é perder ponto, em outras palavras. Marcelo Rangel. Boa, Marcelo. Todo mundo preparado? 1, 2, 3 e vai. Qual é o nome do fundador dos cinemas Kinoplex? Ó, o pessoal tá rápido, hein? 16 respostas já, tô gostando de ver. 5, 4, 3, 2, 1. Na última tivemos 22, já temos 21. Tem gente que tá desistindo aí já. Marcelo Rangel de novo. Tá bombando, hein, Marcelo? Tá rápido ali, nem olha pra cá, ele só fica ali, ó. No Kinoplex. Muito bom. Tijuca, legal. Qual é o site do Kinoplex, gente? Quero ver quem vai acertar essa. Essa é dificílima. Essa daí, obviamente, vai ganhar quem for mais rápido, né? Cinco, 4, 3, 2, 1. Olha só, rapaz. 13 pessoas acertaram. Marcelo Rangel. Ih, Marcelo, tem... Eu acho que pelo menos uma semana grátis aí. Maria tá perto, Maria tá colada. Maria, ó. Tem cinema essa semana, hein, Marcelo? Eu já vi Atômica semana passada. Ó, o cara é cinéfalo mesmo. Como é o nome da sala VIP do Kinoplex, gente? Experiência maravilhosa.
Você vai lá, você tem uma poltrona reclinável, é super interessante. Você consegue ter aquela poltrona namoradeira. Só no Jabá, cara. Legal, gente. 7 pessoas acertando. A nossa Kinoplex Platinum, a nossa experiência muito boa de cinema no Kinoplex. Marcelo Rangel de novo. Ó, Marcelo. Tem marmelada aí. Ó, mas a Maria tá de novo ali, hein? Firme e forte. Qual é o nome da unidade mais próxima da SPM? Essa eu quero ver. A maioria já foi no Odeon. Tô gostando de ver, hein, gente? Que o Odeon hoje é um centro cultural, é muito mais do que um cinema, gente. Aida, agora, ó. Aida. Gostei de ver, hein? E Maria e Marcelo Rangel trocaram ali agora, ficaram um em cima e embaixo. Qual dos filmes abaixo está em cartaz hoje no Kinoplex, gente? Penúltima pergunta, hein? Ó, 20 respostas rapidinho ali, hein? Tem muito filme bom na tela, hein, gente? Todo mundo tá vendo o trailer, tá bonitinho. E para a última pergunta, Maria. Maria. Última pergunta, hein, gente? É agora ou nunca, hein? É 1, é 2 e é 3. Em qual evento o Kinoplex foi recentemente homenageado pelos seus 100 anos de existência? Bom, pessoal, Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e a grande maioria errou. Bom, pessoal, estão preparados para ver o ranking final, para ver quem ganhou os pares de ingresso? Lembrando que as regras são... Nós temos as seguintes regras. Nós temos 10 ingressos, ou seja, 5 pares, porque ninguém vai no cinema sozinho, ou a grande maioria não vai. E são os 5 primeiros do ranking. Então, os vencedores são... Maria em primeiro lugar, Aida em segundo e Luísa em terceiro. Vamos ver quem são os outros. Nina e Marcos. Então, essas são as 5 pessoas. É você mesma? Então, temos 5 vencedores. Muito obrigado, gente. Obrigado pela participação. Obrigado pela oportunidade, a Vantari, né, Marcos e Dani, de estarem me chamando para cá. Eu adoro falar de Analytics. É ótimo para a minha vida. E eu vou... A gente vai deixar agora o nosso menino prodígio do Kinoplex falar para a gente, que é o Matheus. Aliás, eu queria aproveitar também a oportunidade, mandar um beijo e agradecer todas as pessoas que trabalham no Kinoplex, que dão um duro e que são pessoas fantásticas, que eu venho aprendendo muito com elas. Minha gerente de marketing, Patrícia Cota, a Verônica Temudo, que também é coordenadora assim como eu, a Aide Bernabé, Marisa, Luana, enfim, todos os integrantes do marketing também de outros departamentos, Flávio, Leonardo, Paulo, Silvia, Gabriel, enfim, são muitas pessoas para falar aqui, né? E o próprio Luiz Severiano Ribeiro, o dono, que é o sócio-diretor da empresa. Então, eu só tenho a agradecer a todos e, principalmente, novamente, ao Marcos, a Dani, pelo convite e que o WAW continue sendo esse evento muito legal, que traz esse network, que a gente consegue dividir experiências e que a gente consegue falar de Analytics, que é uma coisa tão bacana, tão gostosa de trabalhar e que o mercado está precisando. Obrigado, gente. Só uma observação, você viu? Ele, na brincadeira, ele pegou 25 cadastros de vocês, né? Ele estava falando notificação, na brincadeira ele pegou 25, vocês acharam ótimo, né? Deram um e-mail para ele, né? Pegou não, pegou não. Vocês não leram o termo de aceite lá, o que eu ia entrar? Só queria comentar com vocês, assim, como nós estamos movimentando para essa parte de marketing digital, nós estamos promovendo uma promoção que está sendo feita só pelo Facebook.
E assim, se chama Kinoflash, né, que é uma promoção relâmpago no Facebook. E só para vocês ficarem, curtir a nossa página, que amanhã vai ter Kinoflash. Então, para pegar o código, pegar o cupom lá e aproveitar nos cinemas. Gente, desculpa, Dani, rapidinho. Isso que ele falou é totalmente importante, é o jabá que eu esqueci de fazer. Essa promoção chamada Kinoflash vai acontecer amanhã. A gente vai ter uma transmissão ao vivo na fanpage do Kinoplex no Facebook. E a promoção é o seguinte: quem entrar lá e entrar nesse live, nessa transmissão ao vivo, vai ser direcionado para uma landing page onde ele vai gerar um código promocional. Esse código promocional, basta você ir no cinema amanhã ou na próxima quinta-feira e você vai resgatar um ingresso promocional com desconto. Tem ingresso a partir de R$ 7,00. São 16 cinemas ao redor do Brasil. Tem cinema barato amanhã. Fiquem ligados na fanpage do Kinoplex. Obrigado, Matheus, por lembrar. Dia inteiro. Desde de manhã até de noite o live vai estar rolando. Não, é relâmpago para você resgatar o benefício. É só amanhã ou na quinta que vem. Gente, quero agradecer muito a participação de vocês. Sejam muito bem-vindos nas próximas edições. Agradecer também muito ao Ian pela palestra ótima, super prática. Espero que vocês tenham gostado, tá? E, enfim, vamos acompanhando aí, tá bom? Muito obrigada. Boa noite para vocês.